um ser ali que parecia ser uma lama. Ao mesmo tempo não era uma lama porque, era uma energia. Nisso, o Natan, como se fosse assim, na frente do cara, colocou a cabeça lá e falou assim, ó, Felipe, agora não deixa não que não sou eu. E saiu. Aí eu fiquei pensando, peraí. Não deixa não? Peraí, mas como assim? Nossa, cara, que filho da puta me deixou aqui sozinho agora com esse ser. Vamos lá então, pessoal. Olha, de uma forma bem improvisada aqui. Choveu pra caramba. Nós paramos então na parte 6. Esse daqui é a parte 7. A última, recapitulando o que aconteceu no último episódio. O Natan e eu entramos no consenso de que era melhor ele fazer uma incorporação. Porque era melhor pra ele, porque ele iria incorporar em mim, né? Não ia ser mais alguma coisa que ele falou e eu ia ter que repetir. Ele ia falar por ele próprio, ele só ia usar minhas cordas vocais para isso. Então ficou para os pais. Seria muito melhor que fosse ele diretamente e não que fosse eu tentando raciocinar o que ele tinha ou não para falar. Para ele seria melhor também e para mim também. Então foi bom para todo mundo, chegamos nesse consenso. No primeiro dia que tentou, não deu certo. Ele trouxe um cara que parecia que... O cara parecia ser um cara enrolado, um cara que mexe com ferramentas, um cara que... Ele parece que ele participa de Feira do Rolo. Eu não sei exatamente te explicar, mas é uma energia que existe que identifica com que a pessoa trabalha, ou com que a pessoa mexe. É uma identidade energética, vamos colocar assim. Essa daí foi a última vez e existe as pontas soltas dos últimos vídeos. De repente você é médium, você fala, ô Felipe, eu não entendi aquela parte, parece que teve uma parte que você tinha que lembrar de algumas coisas para falar. E aí eu tinha que falar alguma coisa sobre a calopsita para a mãe do Natan, mas aí apareceu uma imagem de uma melancia, tipo assim, mas o que é isso? É desconexo? Não é desconexo. Cheguei nessa conclusão neste ano, quando eu comecei a estudar alguns assuntos. Quando eu cheguei na parte de memória, existe uma estratégia para você memorizar algumas coisas, você relaciona, por exemplo, uma pessoa àquilo que ela faz. Ou alguma coisa muito estranha. Então você quer lembrar de alguma palavra em inglês, você relaciona o nome alicate em português. Então é como se fosse, eu nem sei se alligator é jacaré, mas eu vou colocar assim. Eu lembro do alicate, mas eu falo alligator, só para lembrar essa palavra em inglês. Esse daqui foi só uma ideia, tá? Eu não entendo nada de inglês, tá? Mas só para você entender. Então eu acredito que aquilo ali também, aquela imagem me puxava uma história completa. Então eu acredito que isso daí quem fez não foi o Natan, foi os mentores que fizeram para mim. Os mentores que colocaram ali, ou de repente os mentores estavam com o Natan e falaram, ó, fala para ele prestar atenção nisso aqui agora. Sendo que não era assim, ó, presta atenção nisso que você tá vendo, que mais tarde, lá na frente, você vai precisar usar. Não era isso. Era uma coisa estranha. De repente você esteja passando por isso aí, e aí esse relato aqui meu vai te ajudar nisso. Fechamos então as pontas e vamos para o outro dia. A casa amanheceu mais leve. Como assim mais leve? As pessoas, alguma coisa aconteceu na atmosfera da casa. E eu entendo que foi o seguinte, como os pais do Natan acabou de teve uma notícia muito triste, né? Do filho dele ter morrido, então desencarnou. Mas depois veio uma outra notícia que mostra que ele está vivo, continua vivo. Não encarnado, não nessa dimensão terrestre, mas continua vivo. Uma coisa que eu pude constatar é que ninguém muda a sua essência. O Natan não mudou quem ele era, porém parece que o Natan tinha umas coisas que já era dele, mas que não tinha emergido ainda. Tem um filósofo que diz assim, que você não muda nada em você, você revela quem você é. Então quando as pessoas falam assim, fulano mudou, não mudou, já era assim. De repente você é uma pessoa até sensível, gentil pra caramba e gosta de reconhecer as pessoas. Por dentro você gostaria de fazer isso aí, por fora você não faz. Nossa, aquela pessoa que você ama, você não consegue dizer que você ama. Então você não vai falar que você ama ela, ou você a ama, né? Você não vai dizer que você a ama. Por quê? Porque você tem vergonha. Você ainda não está revelando quem você é. Tinha até vontade, mas você não agiu em cima daquilo. Então você tem uma parte sua ainda que reprime. Você ainda não conseguiu ser você 100%, né? No geral, nós não conseguimos ser nós. Só depois de um tempo, né? Trabalhando bastante, a gente vai conseguir isso daí. Mas para não ficar enrolado. No outro dia, a casa amanheceu mais leve. Por quê? Porque todo mundo da família, os mais próximos, sabiam que existia essa questão da minha comunicação com o Natan. E o Natan já tinha provado para a grande maioria, né, para os mais envolvidos ali diretamente com ele,
que ele estava vivo. Cada um recebeu a sua prova. Porém, quando você recebe uma prova de um ente querido que desencarnou, logo depois você quer outra prova. E depois você quer outra, e depois outra, e depois outra, e depois outra. Você quer direto. Pô, fala aí, meu, continua falando, né? Todo mundo já estava assim, bom, e aí? Vamos fazer? Vamos tentar? Ah, e aí, o que aconteceu ontem? Então, aconteceu que eles precisavam de um pouco mais de energia e eles foram buscar ajuda. Quem foi buscar ajuda? O Natan e aquele cara que parece que tinha uma energia de quem é da Feira do Rolo. O Natan e esse cara foram atrás de um terceiro, um quarto, um quinto, quem quisesse ajudar eles, para ver, alguma coisa estava de errado. Eu fiquei sem o contato do Natan por um bom tempo no período da manhã e no período da tarde. Era só de vez em quando. Ele vinha e ia e falava assim, agora vai dar certo, hein? E o meu medo estava aumentando. Quando eu falo do meu medo, e que eu repito bastante, é porque eu tinha muito medo mesmo, de verdade. Uma coisa que atrapalhava muito a minha forma de viver, atrapalhava muito a minha vida. Por fora, eu conseguia segurar uma casca, né, aqui por fora, uma cara de paisagem, de que está tudo bem, mas por baixo não estava nada bem. Logo depois, ela estava falando, eu falei, mas você já falou com Jesus? Eu ficava insistindo, né? Pô, Jesus tem que estar sabendo desse negócio aqui. Falou, não, vai dar certo, vamos embora, vamos que vai dar certo. Comecei a sentir outras energias mas que não se apresentaram para mim diretamente. Estava lá no ambiente e eu não perguntei nada também. Eu falei, o negócio está ficando cada vez mais estranho. Foi chegando a noite, e aí eu falei, vamos tentar, mas, faz logo de uma vez, tenta fazer o negócio mais forte. E aí o que aconteceu? Vamos tentar comigo já meio acordado ainda, entrando num estado diferente, um estado alterado, ou um outro estado de consciência, ou um estado alternativo. São muitas formas de falar que você vai mudar o teu estado. Então aqui nós estamos em beta, né? Nós estamos prestando atenção em tudo. Caiu um pingo ali fora, eu já dou uma olhada, bateram ali, eu já vejo, o cara chegou de carro, já olho, tudo isso daqui. Então é beta. Mas depois você vai mudando para alfa, você vai mudando para teta, você vai dando outras condições para outras energias chegar e você tá mais sensitivo, você tá mais intuitivo, você tá mais acessível. E ali começou a acontecer. Eu comecei a entrar num estado e eu estava sentado. Daqui a pouco, agora, chegou uma outra entidade, um outro ser, um outro espírito, uma outra consciência. E o cara parecia estar, sei lá, como se ele tivesse vestido assim, como se ele tivesse vestido de mágico, eu não sei, não consigo entender. Ele tinha uma cartolinha e o cara, existia uma fineza nele. Ele tinha uma espécie de um cajadinho, um pequenininho assim, fino, né, na verdade. E esse cara estava muito bem vestido, muito bem arrumado. Ele tinha um negocinho assim, como se fosse, sabe aqueles óculosinho pequenininho aqui, mas parecia que tinha uma lente só, tava no bolsinho dele. E o cara chegou em mim e falou assim, você não vai conseguir porque você não sabe relaxar, você tem que relaxar. Esse cara não tinha nada a ver nem com o Natan e nem com o amigo dele, mas eles foram atrás de outro pessoal, mas enfim, esse cara não tinha nada a ver. E aí ele falou assim, eu posso tentar uma coisa com você? E ali já tava meu medo gritando e instalado, eu não sei se Jesus está sabendo desse próximo cara agora. O Natan me ferrou, o cara não tá aqui. Ele falou que ia fazer um negócio, o cara falou que ia arrumar umas, vamos dizer assim, caramba, difícil de descrever. Era um negócio, era uma máquina, vamos dizer assim, uma máquina que eles estavam arrumando, que eu só ia saber depois. Esse cara chegou e ficava assim, falando assim, eu vou fazer com você, como se fosse assim, eu entendi, ele não falou com essas palavras, mas era para me hipnotizar. Eu fiquei com medo do nome hipnotizar, eu fiquei com medo dessa palavra. Eu falei, caramba, o cara tá me dando umas instruções para mim instalar o dedo e putz, vai ser fogo aqui, E ali eu tava lutando contra aquilo, até que eu estralei o dedo aqui assim, na minha frente. E aí ele falava assim, toda vez que eu estralar o dedo, você vai ficando mais longe. E não sei do que, ele dava umas instruções assim, que pra mim era muito loucura. Aí batia 3 vezes aqui, dava umas pontadas no meu próprio corpo. Eu sei que eu acho que aconteceu alguma coisa muito doida, que eu vomitei. Eu vomitei ali e achei tudo muito estranho. Falei, putz, agora eu acho que eu vou ter que relaxar. Aí falei pra esse cara, gostei da energia dele.
Falei pra ele, pô, você poderia me ajudar de uma outra forma. Você não tem como eu pegar no sono e você me hipnotizar? E aí eles davam risada, né? Não é bem assim, né? Mas tudo bem, isso é uma história lá pra frente. Quando eu deitei, eu senti o meu corpo muito diferente, como se eu tivesse deitado em cima de uma cama elétrica. Eu não tomava choque, mas eu tava em cima de alguma coisa que me dava uma gravidade diferente. Você já tentou pegar dois ímãs e juntar assim no lado oposto dele, que ele fica te jogando pro lado e pro outro? Meu corpo tava assim na cama. Aí daqui a pouco eu senti como se fosse um cano de PVC. Eu vou falar aqui do jeito que era pra mim. Um cano de PVC, como se tivesse, tá? Atrás da minha cabeça, cheio de areia, e tava começando a cair areia desse lado de cá. E tava com peso assim, ó. E jogando. Daqui a pouco fez. Quando ele fez isso daqui, ó, meu corpo já começou a levantar e rodar. Levantar e rodar. Eu falei, opa, que negócio é esse aqui que tá acontecendo? E parecia que eu tava virando um balão. Então eu tava deitado em cima da cama e fiquei assim, ó. E subindo assim, ó. E rodando até o teto. E rodando, e rodando. Quando eu fiquei reto de novo, aqui como se fosse parentado com o meu próprio corpo aqui assim de novo, rodando e tal, não sei do que, eu já me senti encaixado num outro lugar muito maluco. E ele era assim, ó. É como se fosse eu não sei se o nome é domo, eu não sei como que é o nome, eu vou tentar pegar uma foto e colocar aí. Que depois eu achei uma imagem, muito parecida. E aí eu falei, caramba, parecia que tinha água lá também. Sei lá, umas coisas meio malucas. E aí tinha uma janelinha na parte de cima, assim, mas que ele podia abrir. Aí eu falei, bom, eu tô aqui, se eu tô aqui, eu não tô no meu corpo, então o Natan deve ter conseguido lá, né? E fiquei um tempo, mas aí eu comecei a olhar pros lados, falei, tô aqui dentro já tem um tempo, né? E era só segundos, mas eu já colocava assim porque eu tinha muito medo. E aí eu peguei, levantei e abri esse esqueminha. Quando eu abri, o Natan estava num lugar que parecia ser uma espaçonave. Ele estava lá e ele olhou para mim e falando comigo, não diretamente, ele falando assim, e aí, tudo bem e tal, não sei do que. Aí eu fui falar com ele, ele falou assim, não, aqui a gente não usa a boca pra falar. Ele não mexia mais a boca. Ele falava comigo numa parte mental, muito rápido. E aí eu falei, não, mas por quê? Qual que é o problema de você mexer a boca? Aí ele falou assim, não, porque aqui a gente conversa assim. E aí eu falei, caramba, achei estranho. Aí ele olhou pra mim de novo, deu uma risada assim, como que quis dizer assim, ó, que ia tirar um barato com alguém. Ele falou assim, ó, só não olha pra aqueles caras ali. E apontou só com o olho, não apontou com o dedo, não apontou com nada. Só não olha para aqueles caras ali, ó, como quem diz assim, senão você vai dar risada. Aí não tem como, é como se fosse assim, eu falasse assim, ó, não pense no elefante branco. Você vai pensar no elefante branco. E aí na mesma hora, quando eu bati o olho e olhei para o outro lado, tinha uns caras, dois, não posso dizer que eram gêmeos, mas eram muito parecidos, como se fosse assim, mesma raça, mas a identidade deles era muito parecida um com o outro. Eles tinham uma mini trombinha, eu não sei como explicar, mas é isso, é uma mini trombinha. Tinha uma roupa deles que ligava um negocinho assim dentro da roupa e que parecia que abastecia a questão da boca assim. E o olhar deles era assim, ó, como se fosse assim, ó, como se fosse essa parte aqui para baixo e essa parte aqui pra cima, assim, ó. Como se eles tivessem cara de mal. Mas eles não eram mal, mas tinham uma cara assim, que era de mal. A pele deles era como se fosse, pensa numa pele de porco toda rosa, sendo que não tão aberta assim, os poros não tão abertos, não tão longe um do outro. E parecia que tinham passado óleo na pele dele. Então eles tinham essa, como se fosse um elefantinho rosa. É o máximo que eu vou conseguir chegar a descrever. Se você olhasse um elefante e ele, você vai falar, nossa, não tem nada a ver. Realmente não tem. Mas é uma comparação, é o máximo. É um ser com uma trombinha assim e com o resto tudo humanoide assim. Perna, braço, tudo certinho. E quando eles olharam assim pra mim, bem rápido, olharam pra mim, a trombinha dele fazia assim, ó.
E aí me deu vontade de rir. E aí eu falei, putz, meu, Natan zoou comigo agora, cara. Esse cara vai fazer o que agora comigo aqui? E aí o Natan falou assim, ó. Fica aí, Felipe, essa máquina foi feita para você ficar resguardado enquanto a gente vai lá, para eu poder entrar no seu corpo. Entrar entre aspas, tá? Era o que ele falava com que ele tinha conhecimento. Eu acredito que ele tinha que falar isso assim para mim, porque senão eu ia pensar assim, nossa, eu tô fora do corpo, alguém tem que estar lá, né? Esse era o meu pensamento, tá? E aí eu fiquei lá um tempo. Peguei no sono lá dentro dessa máquina, voltei para essa máquina, olhei, eu sei que lá fora, esses dois caras, esses dois seres aí, eles tinham um raciocínio muito rápido, eles nem ligaram que eu ri da cara dele como se fosse um humano, né, que tipo, pô, o que fazer, né, desse cara tá dando risada de mim, né, como se fosse assim. É porque eles nos acham feio, né? E o que a gente acha da raça deles? Mais ou menos isso daí. E ali tava ajudando o Natan. Esse lugar parecia ser mesmo uma nave muito grande. Uma nave enorme. Eu sei que tinha botões, tinha essas coisas coloridas. Era enorme. Era uma profundidade enorme. Se eu soubesse desenhar, eu ia conseguir desenhar alguma coisa. Mas eu não sei, não tenho essa habilidade. Eu fiquei lá um tempo, aí eu lembro que eu voltei para esse domo, fechei tudo certinho, fiquei lá um tempo. E realmente o que eu senti era que eu peguei no sono. No outro dia, quando eu acordei, eu pensei, bom, agora aconteceu alguma coisa, né? E não aconteceu nada de novo. Houve, parecia que queria sair som da minha boca, era o que chegava até mim. Parecia que queria sair som da minha boca e nada. Porque eu não tinha uma força minha física. Eu realmente, não física, não tinha uma força da minha consciência. Conscientemente eu não conseguia, eu não agia. Porque eu achava que eu ia atrapalhar, né? Eu falava, fala você por você. E aconteceu da gente ir para mais um outro dia. Porém agora, nesse outro dia, existia aquela questão de que, pô, parecia que eu tinha saído mesmo do corpo e tal, tudo mais. E aí eu comecei, não lembro exatamente se eu que falei para o Edilson, para ele pesquisar alguma coisa na internet, no YouTube. Não sei se eu já tinha visto, isso olha que loucura que é o negócio. Acho que em 2015 ainda, eu tinha visto uma aula ou outra de mecânica quântica com o professor Hélio Couto. Eu não lembro se eu falei dele, eu só lembro que existiu um vídeo do YouTube falando sobre as saídas do corpo, a projeção astral, essa questão toda. E aí, pro meu sogro ter pego aquela informação e ter visto que mais alguém tá falando, né? E era alguém que parecia ser uma pessoa que estava levando a sério ali o trabalho, e estava mesmo, né? Que é o professor Hélio Couto e tal, né? Vestido de terno, gravata, aquela condição toda do professor Hélio Couto. E aí ele estava falando sobre saídas do corpo, né? Falou de uma coisa aqui, outra acolá e tal. E aí aumentou muito mais a nossa credibilidade. Nossa, então agora, pô, então quer dizer que eu posso sair do corpo, vem um espírito e entra no meu corpo, né? Então assim, até então, agora eu já estava tão mais confiante que eu não estava com medo. Então beleza, vamos tentar mais uma vez, vamos tentar. Porque a ideia era tentar. Enquanto isso, uma coisa aqui, outra acolá, o Natan falava a respeito. Mas a nossa busca era essa, fazer essa parte de incorporação. Todas as vezes os mentores, todas as vezes que eu não conseguia, os mentores vinham depois e falavam assim, olha, nós acreditamos que você está indo pelo caminho errado, tá? Que não precisa disso. Era o que eles falavam, né? E eu desconsiderava totalmente, né? Muito maluco, eu achei que eu ia ter sempre esse suporte, esse apoio dessa galera. Então eu falei, que se ferre, né? Eu vou fazer aqui do jeito que eu acho que é o legal, o ok. E aí a gente foi para mais outro dia. Chegou na parte da noite, agora sem a presença daquele cara que estava hipnotizando, nem nada. Achei até que ele ia, mas não foi. Ficamos sozinhos, tudo no escuro, de novo, tudo seguindo o mesmo protocolo, no escuro, sozinho, tá? E dessa vez a porta, eu falei assim, deixa a porta um pouco aberta para não dificultar quando vieram aqui, para eu não escutar som nenhum. E foi também para eu sair do medo ali, né?
E aí eu dormia olhando para a porta e tal. Aí o Natan falou, hoje vai, hoje vai, hoje vai, hoje vai. Aquelas informações na parede azul, aqui parecendo umas eletricidade passando pela parede, né? Mas tudo muito organizado. E aí eu deitando, pegando no sono, já começando a sentir umas coisas e tal. De repente eu sinto um negócio muito diferente, estranho, e que começou a me dar um medo, muito de repente, do nada. Eu sentia que existia um ser subindo as escadas, como se esse ser fosse feito de uma lama gosmenta, mas que tinha perna, e que tinha braço, e que era tudo ao mesmo tempo. Perna e braço e tal, não sei do que, fazendo assim, ó, subindo as escadas. Isso era só a informação que estava chegando para mim. Eu não tava, não abriu, não tem como dizer, eu não estava olhando através da parede. Eu sentia sem precisar olhar diretamente. E aquele ser estava subindo as escadas, subindo. Eu falei, putz, agora a pessoa vai chegar ali na porta. Pum, chegou ali na porta, ficou de pé, parecia saber. Quando a gente vê o desenho ou esses negócios da morte, sabe? A morte, zona e tal, não sei o que, mas mais densa, toda lameada, mas naquele formato, né? Veio de baixo assim, como se fosse uma gosma crescendo e ficou de pé, assim, naquela posição, olhando pra mim, sem foice, sem nada disso. Não dava pra ver também rosto, não dava pra ver nada disso. Era só um ser ali que parecia ser uma lama. Ao mesmo tempo não era uma lama porque, era uma energia. Mas era o que vinha pra mim. E aí, nisso, o Natan, como se fosse assim, na frente do cara, colocou a cabeça lá e falou assim, ó, Felipe, agora não deixa não, que não sou eu. E saiu. Aí eu fiquei pensando, peraí, não deixa não? Peraí, mas como assim? Nossa, cara, que filho da puta me deixou aqui sozinho agora com esse ser. Eu não acredito, meu Deus, me ajuda agora. Falei, nossa, eu não acredito que o Natan fez um negócio desse comigo. Esse ser tá ali na porta, já tava me cagando já nas calças. A energia, eu senti uma energia que ela é bem forte, de alguma coisa assim, me sugando. E como se fosse aqui da boca do estômago, um negócio que a começar a me sugar e tudo mais. E aí eu falei assim, caramba, meu, não é possível, cara. O cara, eu vou descrever a cena de novo. Esse ser tava subiu as escadas, chegou na frente da porta, aí o Natan veio correndo assim, colocou a cabeça assim como se estivesse segurando na ponta do batente da porta, colocou assim, ó, e falou assim, ó, Felipe, agora não deixa não, que agora não sou eu. E saiu. Então você já imaginou essa cena? O pessoal vem e fala assim, ó, não deixa não, que agora não sou eu. Tá, agora não é você. E aí? Mas como assim não deixa não? Não deixa não o quê? Como é que é não deixar? E aí eu falei, não, eu não deixo não. Me cagando nas calças, né? De novo, voltando para aquela questão, aquele ser já, alguma parte da minha energia assim, da boca do estômago, eu já sentia que eu tava sendo meio que sugado. E aí eu falei assim, nossa, não, mas Jesus, eu não deixei claro, Jesus. Nossa, que filho da puta esse Natan, meu Deus do céu. Jesus, eu deixei claro. Era só o Natan, mas ninguém. E já querendo chorar, chorar de medo. Nossa, eu só deixei ele, era só ele, só Jesus. Não? E aquele negócio me roubando um pouco de energia, assim. E aí, como eu tinha conversado, como eu tinha conversado ali sobre essa questão, né? E falei, deixei claro, né? Jesus e tal, não sei do que. Um negócio, eu já meio chorando, mas querendo chamar uma energia de Jesus. Aquele negócio que tava na porta fez assim, ó, simplesmente fez assim, ó, como se ele fosse sugado, tá, dali da porta. E ali depois não senti mais energia nenhuma, de nada, nem do Natan, nem desse ser, nem nada. E ali eu fiquei praticamente, eu varei a noite mais acordado do que dormindo, porque tava com medo absurdo de alguma coisa acontecer. Já pedi proteção, pedi tudo. Falei, nossa, bem que poderia alguém vir aqui agora só pra me dar um abraço, fazer alguma coisa comigo, ou perguntar, né, se aconteceu alguma coisa. Meu, ninguém. Mas aí eu devo ter pego no sono, porque no outro dia,
Os pais do Natan falaram que olhava lá, via que existia uma movimentação do meu corpo. Eu nem sentia. Nossa, imagina se eu sentisse alguma coisa, eu ia estar morrendo de medo. Agora, eu vou parar por aqui, porém, eu vou colocar aqui, vou deixar aqui uma coisa, tá? Por que esse ser veio, né? E esse ser, eu sabia que ele era das trevas, tá? Eu sabia que ele era do mal, vamos colocar assim. Eu sabia que ele fazia, que era negativo, tá? E que estava querendo roubar a minha energia. Eu sabia e senti isso daí, né? Ah, mas por que isso daí aconteceu? Desde o primeiro dia que o Natan falou comigo, tá? Ele me apresentou 2 seres. Eu falei disso daí nos outros vídeos, né? Falando assim, olha, Felipe, a comunicação comigo vai acontecer. Se tiver tudo bem para você. Ele tinha que deixar isso claro, né? Porque ele estava fazendo de acordo com o pessoal da luz, vamos dizer assim, tá? Eu não tenho essas definições, mas é a única forma. Eu não vou ficar aqui tendo que explicar os mínimos detalhes técnicos, né? Incorporação, ninguém entra no corpo de ninguém. Não vou explicar nada disso técnico, tá? Isso daí vai ser em outros vídeos, tá? Então essa parte eu vou falar bem assim. O Natan já estava decidido que estava com o pessoal da luz, então ele tinha que deixar claro para mim que quando eu abrisse esse canal, eu abri esse canal, mas a partir do momento que eu abri esse canal, eu abro esse canal para as trevas e para a luz, com uma diferença, né? De acordo com como eu fico, se eu me lascar, se acontecer alguma coisa for muito negativa, eu vou atrair os negativos com muita facilidade. Vou ver, vou ouvir, posso até incorporar, inclusive, esses seres, tá? Ou ferrar com alguém, ou me ferrar, alguma coisa assim acontecer. Mas ele deixou claro para mim. Quando aconteceu, agora voltando pro dia de hoje, né, e tal, eu não tinha esse raciocínio, eu não tinha raciocinado que ele tinha falado comigo, que estava tudo aberto. Eu pensei assim, nossa, esse filho da mãe, ele me lascou de verde e amarelo, ele me ferrou totalmente, agora não tem mais saída pra mim, cara. Não sei como que eu fui confiar nesse cara e eu tava muito puto com ele. Nossa, eu tava querendo chorar de raiva e de medo ao mesmo tempo e falar como é que se me impõe numa encrenca dessa. Porém, nem ele sabia que isso ia acontecer. Ele só chegou lá no quarto e falou assim, agora não deixa que não sou eu, e ó, vazou, tá? Por quê? Porque era ruim pra ele também. Esse é o spoiler aí pra você entender a cena dos próximos capítulos aonde nós vamos chegar. Tá bom? Beleza? Então é isso. Bom, eu espero que você esteja gostando. Se você não é inscrito no canal, a gente já pede que você se inscreva no canal, tá? Lembrando que eu faço vídeos falando da como que foi aceitar minha mediunidade a primeira vez, mais essa jornada do Natan. Estou fazendo outros vídeos relacionados diretamente assim para médium, e um outro mais puxando ali um pouco mais para a lei da atração, algumas coisas do tipo, que são coisas que eu estudo também, tá? E que eu já falei que eu vou trazer aqui outras vivências da qual já aconteceu comigo, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo, valeu!